Só Você um está minutinho ao que a gente vivo está no YouTube, sincronizando no YouTube também. no Estamos canal da ao Vivência em vivo Cura. no YouTube, no canal da Vivência em Cura, Facebook do Festas que Curam. O Instagram entrou? Não, Tá entrando? tá. A gente pede aí um minutinho para as pessoas chegarem. Tá funcionando a internet? Eu sou o Luiz e a gente está aqui também na operação com a Rosa, a Tati, o William, para botar essa live no ar e atender vocês da melhor forma possível com esse tema tão fascinante das vivências místicas. Estou esperando entrar o Instagram. Entrou. Instagram, olá pessoal, estamos aí firmes. YouTubers, Facebookers, estamos alinhando. Instagrammers. Instagrammers. Hoje, Festas que Curam está trazendo para vocês esse assunto fascinante da vivência mística. Então, cumprindo, né, a promessa, o vocativo chamado, uma das coisas, dizer o que é a vivência mística. E aí já começa a porca a apertar o rabo. Porque a vivência mística, como algumas questões que eu considero multicomplexas, muitas das vezes é difícil até de trazer a definição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as características da vivência mística. Falando das características, vai ser fácil da gente chegar ao entendimento. Mas para não sair assim do nada, do zero, falar um pouco conceitualmente, né? Trazer isso aí. Lembrando que está aberto aí para você fazer as suas perguntas e a gente poder responder as dúvidas aí e facilitar o entendimento e a possibilidade da pessoa trazer a vivência mística para a sua própria vida. Então, a gente pode sair aqui do ponto de partida e dizer o que seria místico. Místico, você entrar no dicionário, você vai achar duas linhas para o significado dessa palavra. Uma linha é aquilo que é ligado a misterioso, no sentido de ser hermético do âmbito espiritual, religioso. Então, seria uma forma de entender o místico. Não é bem por aí que a gente vai pegar hoje. A gente vai pegar mais associado, embora tenha aspectos também dessa questão religiosa, por alguns motivos, digamos assim, né? Porque a espiritualidade e a religiosidade têm um entrelaçamento, né? E a vivência mística, o segundo entendimento da palavra místico, é aquilo que seria sobrenatural. Muitos tipos diversos e das muitas possibilidades diversas da vivência mística. Voltamos ao ar aí no YouTube. Espero que agora firme e sigamos em frente, né? Então, YouTubers, estamos de volta. Tá bem no comecinho, para quem pegou agora, vivência mística. Então, a vivência mística, uma das definições, e é igual eu falei, quando a gente chegar nas características, a gente vai ver exatamente sobre o que estamos falando hoje aqui. Mas olha o que acontece. Já ouviu alguém dizer assim, a vivência mística é uma experiência pela qual você passa, que você acessa, enxerga, vivencia ou se lembra, digamos assim, de todo o fenômeno envolvendo desde o Big Bang, ali a primeira explosão, a formação das galáxias, a formação da Via Láctea, a formação do sistema solar, do planeta Terra, o começo da vida na Terra,
a evolução da escalada da vida no planeta Terra, o surgimento da espécie humana. Dentro do surgimento da espécie humana, você começa a ver o desencadeamento da sua ancestralidade até chegar ao seu nascimento, percorrer a sua vida e chegar ao momento onde você está tendo a dita vivência mística, dessa forma definida. Então, e isso pode ocorrer de poucos minutos, 1 a 2 minutos, você ter esse lampejo, ou pode ser algo de algumas poucas horas. É um tipo de vivência mística, digamos assim, e que eu ainda desdobraria, porque quando a gente fala no Big Bang, se você imaginar o momento da concepção do óvulo e esperma, e na hora que ele se junta e que depois ele faz acho que é a meiose, né? Porque tem a meiose, a mitose, eu confundo. Mas a divisão, ele está unicelular e divide. É uma espécie de uma pequena explosão. E quando também está em 2 partes, aquelas 2 células viram 4, começando a formar o embrião do que virá depois a ser nós próprios, né? Dentro da individualidade humana ou qualquer outro ser. Então, esse momento ele também associa essa coisa da explosão. Enfim, independente de onde seja ou se considere, esse aspecto de lembrança da formação do universo, do sistema solar, enfim, até chegar ao estado da manifestação. Tá bom. É uma forma de dizer. Eu prefiro sentir e definir as vivências místicas, inclusive em confluência com o que eu próprio vivi e que eu vi também muitas pessoas viverem, a gente pegar algumas características e a partir dessas características ter o entendimento do que é. Isso para chegar num ponto que eu acho bastante interessante, que são as fases do despertar. Na falta de um termo melhor, depois a gente pode desdobrar isso aqui. O começo, às vezes é até engraçado a gente falar dessa subjetividade, porque parece que a gente até agora falou, e se espremer não dá muita coisa. Mas lembra, é um assunto multicomplexo. E dentro das características deles, que eu já vou dizer uma agora, é que é um fenômeno inefável. Ou seja, é acima da capacidade de expressão das palavras. Você não consegue tecer ou descer no nível das palavras a riqueza da qualidade e multiplicidade das manifestações durante a experiência. A experiência ela é tão rica, tão cheia de detalhes, que você não consegue descer aquilo ao nível das palavras. E a gente sabe que as palavras se manifestam por intermédio do canal mental. Então, por exemplo, nesse momento, estou usando palavras para me comunicar aqui com vocês. Palavras da língua do código português. O português eu aprendi a falar tudo em decorrência de associações e encaminhamentos mentais, né? Então, uma característica da vivência mística, inefável. Vou ver aqui para eu poder não esquecer de nenhuma, do tanto que isso nos é interessante. O caráter irretorquível das verdades vivenciadas. Então, durante a ocorrência da experiência, caráter irretorquível das verdades vivenciadas. Uma outra característica que eu acho bem interessante, que é
a quebra da linearidade da percepção. Então, a gente tem uma percepção do mundo, de como as coisas são, de quem nós somos, do que é a vida, do que somos nós dentro da vida, de uma determinada forma. Durante a experiência, essa percepção pode ser alterada. E você se vê de uma forma que você não havia se visto até então, ou que mude, inclusive, o alinhamento do arcabouço mental que você tinha até aquele momento. Então, assim, você acredita que o universo é de determinada forma. No momento da experiência, você pode passar por algo que o seu conjunto de crenças não suporte que aquilo ocorra, se manifeste. E isso, muitas das vezes, dá uma quebrada na percepção da pessoa. E eu evoquei isso quando eu falei verdade retorquível das experiências vividas. Então, embora mude a percepção, dentro daquele estado, você tem a sensação de estar vivendo a verdade. E tem esse sentimento para com ela, né? Caráter irretorquível da experiência vivenciada. A sensação de unicidade. Esse aspecto é interessante. E ele merece a gente desdobrar. Porque eu já tive o depoimento, o relato de dezenas e talvez perto assim, de um pouco de centenas quase de pessoas dizer que tiveram justamente essa sensação de unicidade, de pertencer a tudo o que existe. Tem uma coisa que é muito interessante, aliás, tem muitas coisas, né, interessantes em relação ao ser humano. Uma delas é o seguinte: nós nos tornamos ultra especializados em perceber a separação mais do que a unidade. Vamos lá. Nos tornamos ultra especializados em perceber a separação mais do que a unidade, ao ponto da gente perceber apenas só a separação e deixar de conseguir perceber a unicidade. Então, quando a criança nasce, é função dos pais, dos familiares, é focalizá-la nesse mundo aqui da terceira dimensão. E a gente vai mostrando para ela onde é que está a parede, o berço, o quarto, quem é a titia, quem é o papai, a mamãe, o cachorrinho, o irmãozinho. E ela vai aprendendo a focar a percepção no que a gente está chamando ela para perceber aqui dentro desse mundo. Até que um belo dia, né, ela, ou que essa ela é você também, e fomos todos nós um dia, se depara com um espelho, onde vai falar, esse é o Joãozinho. E você vê uma imagem de um corpo físico, olha para aquele corpo e fala que ele sou eu. Começa uma autodefinição. Então, a partir daí, começa essa percepção dual. Eu sou isso e o resto é o resto. Tudo o que vem depois é o reforço dessa percepção. Ultra especializados em perceber a separação mais do que a unidade, ao ponto de não conseguir mais enxergar a unidade. As duas coisas existem, paradoxalmente, inclusive, né? A unicidade existe e a dualidade existe dentro da unicidade. Mas a gente começa a perceber só a dualidade. Eu, separado do resto, é a base para essa ocorrência. Durante o efeito, o fenômeno da vivência mística, a pessoa resgata a sensação da unicidade, de pertencer a tudo que existe e que tudo é um. Deixa de ser
uma teoria da física quântica, né, dos campos, e a pessoa vivencia durante o estado de ocorrência da vivência. Outra, a experiência objetiva de fusão do eu no universo. Desdobramento da percepção da unicidade, que foi o que eu falei. Visão, uma experiência subjetiva. Ela é uma para cada um de cada forma. A gente vê cada pessoa explicar isso de um jeito. Então, algo que eu acho interessante nesse ponto é o quanto de profundidade cada um de nós conseguiu ou não viver em relação às suas próprias experiências místicas, né? Então, a pessoa pode ter sentido essa unicidade e, para ela, no nível de visão e intensidade que ela viveu, foi profundo, foi total, foi completo. Uma outra pessoa pode não ter sido tão profundo, mas de repente, para onde ela estava no nível consciencial dela, foi muito relevante, foi muito importante, né? Ela de repente se sentiu pertencendo à sociedade brasileira, humana, aos seres vivos desse planeta e sentiu um sentimento de fazer algo em prol da humanidade. Ok. Ela às vezes não se viu atomicamente as suas partículas desfeitas, se sentiu integradas às estrelas. Ok. Mas vê o resultado, porque inclusive quando a gente chegar nesse painel e nesse aspecto que a gente vai desdobrar, isso é muito interessante, porque é uma coisa que é o primeiro estágio do despertar, é a vivência mística. O próximo é a mudança no curso de vida. Então, o que adianta ver todas as luzes, todos os átomos, ver aquela integração, aquela coisa maravilhosa, e de repente você voltar para a mesma vida de antes, do mesmo jeito, e muitas das vezes dando cabeçadas nos mesmos postes, digamos assim, né? Então, a experiência subjetiva de fusão do eu no universo. E saber, dentro dessa subjetividade, o quanto isso te impactou, o quanto realmente foi relevante. Isso é interessante. O livro que eu estou pegando aqui, a referência, você tem o texto aí no site da Vivência em Cura. A gente vai postar aqui depois no descritivo ou no primeiro comentário do post aí do registro dessa live, o link para você acessar o texto. Mas se quiser é só entrar vivenciaemcura.com.br, no menu Viagem da Cura, tem lá, Vivência Mística. Então, tudo isso que a gente está falando aqui está sistematizado lá, para você poder rever, refazer. E vem no livro básico da Vivência em Cura. A Vivência em Cura é a mãe do Festas que Curam. Só para situar a todos nós aí. E o Festas que Curam é o instrumento mais forte, mais poderoso de transformação que a gente tem notícia. Por isso somos empenhados e comprometidos com ele. E um dos elementos que usamos, lançamos mão dentro do Festas que Curam, são as configurações para que as vivências místicas possam ocorrer, né? Que as pessoas tenham essa oportunidade de viver um momento assim e se dar o presente de transformar suas próprias vidas. Transcendência do tempo e do espaço. Então, aquela velha história. Lembra que quando eu comecei aqui nessa live a falar de um dos entendimentos que eu já ouvi dizer em relação à vivência mística, que é aquela percepção desde o Big Bang, a formação do universo, tudo até chegar ao seu momento presente, que aquilo poderia ocorrer para a pessoa em questão de minutos. Ela pode ter uma visão
de 30 segundos, onde ela vê isso tudo, e pode durar algumas poucas horas. Só que a pessoa que viveu isso nos 30 segundos, para ela, a sensação de tempo foi muito alterada. Isso não é algo muito longe, que todos nós já devemos ter tido, né? Muitos de nós, milhões, acho que a maioria das pessoas já teve a sensação de, durante o sonho, durante um cochilo, às vezes algo que depois ela descobriu, porque viu um relógio, alguém falou que foi 5 minutos, às vezes em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ela teve a sensação de ter dormido 2, 3 horas, e houve ali uma história completa, um sonho de começo, meio e fim, e um sonho que pode ter tido uma história épica dentro dele, né? Enfim, então a subjetividade do tempo e do espaço, ela também é mudada, transformada durante a experiência. Sensação de profunda positividade diante da vida. Isso aí é bem interessante. E vai daqui a pouco quando a gente chegar aqui. Eu vou adiantar, porque eu acho que esse é o momento bom para a gente intercalar essas coisas. As fases do despertar. A primeira, a vivência mística. A segunda, a mudança no curso de vida. Então, conforme eu falei, nem todo mundo que tem a experiência muda o curso de vida. E a gente consegue perceber isso, não precisa ir numa vivência mística, igual a gente falou, com essa cultura, com essa percepção religiosa, transcendental. Imagina uma pessoa que passou por um acidente grave de carro. Dá um tempo aqui. Estamos na roça. Tem uma matilha aqui. Tomando conta. É. E eu até perdi o rebolado aqui. Sim. Estava falando, às vezes a pessoa tem um acidente de carro, assim, um ataque cardíaco, né? Eu vi isso acontecer de várias formas, né? Então, a pessoa, por exemplo, tem um ataque cardíaco e mudar depois o curso de vida, muda a alimentação, estilo de vida, muda de emprego. E vi pessoas também voltar a ter a mesma vida de antes, inclusive de todos os hábitos, inclusive de beber muito, né? Tive um professor de faculdade assim, passou por isso, bebia bastante, ficou um tempinho, depois voltou a beber tudo do mesmo jeito, a mesma coisa, viver a noitada, enfim. Depois a vida dele teve os encaminhamentos lá, os acontecimentos. Agora, o que acontece? Lembra que eu falei que o arcabouço mental, o paradigma de percepção da existência da pessoa pode ser alterado. E às vezes, a pessoa prefere colocar aquela vivência num túmulo sem inscrições no fundo do inconsciente. Ela fala, cara, isso aqui foi forte demais. É melhor eu não mexer com isso. Deixa pra lá. Vamos dar um exemplo aqui. Levitação, né? Por exemplo, você acredita em levitação? Agora, digamos que um dia você entra num cômodo, num quarto, num ambiente, quando você chega lá, tem uma pessoa levitando. Você fala, caramba, né? Vivi 30, 50 anos, nunca tinha visto isso. De repente, você se depara com isso acontecendo. O seu paradigma mental até aquele momento não comporta aquilo ali. Ou você esquece, deixa para lá, finge que não aconteceu, ou você vai ter que reconstruir, reformular o paradigma, o arcabouço mental para poder comportar a nova experiência. Seria a mudança no curso de vida. Ou deixa para lá. Tem uma vivência, não muda nada. Fica tudo igual. Não acontece nada. Então, beleza. Resolvi encarar. Vou mudar o meu curso de vida porque a experiência me deu energia, visão, transformação para eu falar, caramba, a partir de agora eu vou seguir outro rumo. Próximo estágio, as
consolações. Eu gosto de chamar também a vivência mística de amostra grátis do paraíso. Então, o que acontece? A gente tem uma vida, entre aspas, comum, né? Uma percepção linear da existência, de tudo que é, e de repente eu tenho aquela experiência com as características que a gente estava falando. Uma profunda positividade diante da vida, a beatificação da experiência, a riqueza das visões, a visualização da linguagem, tudo. Tem um despertar, uma sensação de retorno ao lar. Quando a gente tem uma vivência assim, todas as células do nosso corpo falam, eu quero mais. A partir desse momento, você se torna oficialmente um encontrador. Eu gosto desse termo encontrador, porque se usou muito o termo buscador, né? Quem busca, está buscando. Encontrador. Na realidade, você já encontrou, você já teve a vivência mística. A amostra grátis do paraíso. Aquilo te levou à mudança do curso de vida. Você escolheu um novo rumo, novo destino, novos propósitos, novas motivações. Ok. A partir dali vem as consolações. As consolações são novas as amostras grátis, novas experiências. Cada uma de um jeito. Da minha parte, eu posso dizer o seguinte, eu já tive aí pelo menos umas 600 experiências místicas. Por indutores diversos, a gente ainda não chegou à parte dos indutores. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito, chamam muita atenção, os questionamentos. Inclusive, daqui a pouco, se tiver alguma pergunta aí no Insta. Já tem uma pergunta? Tem, peraí. Vamos lá, a Rosa está aqui, ela vai dizer a pergunta. Eu vou ver se a pergunta já entra agora. A pergunta eu vou publicar aqui para todo mundo ver. E ela é: posso ter uma vivência mística sozinho? A Rosa está dizendo aqui, uma pessoa perguntou pelo Insta, né? Posso ter uma vivência mística sozinho? Pode. Poder? Pode. É interessante que você procure, tem duas coisas a ressaltar, né? A gente ia falar lá na frente, mas para responder essa pergunta é interessante já falar isso agora. A vivência mística, assim como o processo de cura, em muitas das suas manifestações e instâncias, é algo assim que a gente muitas das vezes não pode garantir que ocorra. O que a gente garante é o melhor setup, a melhor configuração possível para que ocorra. Estar disponível com todo o aparato, todo o contexto para que se manifeste. Agora, se vai se manifestar ou não, aí já são outros 500. Então, assim, para se ter sozinho, você vai conseguir, digamos, fazer um bom setup. Quando a gente entrar aí na parte dos indutores, você pode até juntar mais de um indutor, 2, 3, 4, em busca daquilo. Pode ser que, às vezes, até a sua ansiedade para chegar lá já seja um impedimento para chegar. Mas, digamos, ok, você fez um bom setup. Agora, eu lhe digo o seguinte, se você nunca teve a experiência, um bom setup, uma boa configuração, é você fazer assistido por pessoas capazes de te auxiliar no processo, de te ajudar. Porque muitas vezes o processo pode ser intenso. Inclusive, vou falar lá na frente dos cuidados, né? Muitas das vezes pode ser lindo, maravilhoso, e outras vezes pode ter umas derrapadas. Então, a vivência mística é igual o avião. Ela tem dois momentos de maior delicadeza, que é a decolagem e a aterrissagem. Então, assim, o que seria a decolagem na vivência mística? É o start dela, é o começo, é a chegada, né? Então, digamos assim, a vivência, de repente, é tão forte, tão intensa,
que a pessoa não suporta as visões. Então, eu chamo queimou na largada. Então, no caso do avião, já nem sobe direito, já sobe e já tropeça, já cai, né? Então, isso pode ocorrer. A vivência mística pode ser maravilhosa, pode, né, ter um desdobramento, um desfecho, um aproveitamento lindo, maravilhoso, e às vezes pode desandar. Então, é bom estar, principalmente nas primeiras vezes, e principalmente com os indutores que você não está acostumado, as práticas que você nunca fez, a ser auxiliado, assistido por quem já teve vivências usando aqueles mesmos indutores que você está usando. É de bom tamanho, é de bom grado, é bem indicado. Agora, dá. Eu mesmo já procurei muitas vivências sozinho. Inclusive, esse texto que eu falei que está na página da Vivência em Cura, no livro Caminhos da Cura, ele surgiu em um dia de uma intuição que eu tive. Eu estava num festival e aproveitando, fazendo minhas práticas, e me deu na veneta assim, sair e fui andar no meio do mato sozinho, encontrei o rio que chegava, vim andando sozinho por dentro do rio, até chegar de volta no local de onde eu tinha saído. Essa aventura durou, acho que não lembro exatamente, tem muitos anos, de umas 2 a 4 horas, né? E depois, uma outra vez, eu fiz esse mesmo percurso, nesse mesmo local, num outro festival que eu lá estava também. E aí foi mais rápido porque o tempo estava fechado, então podia estar chovendo na cabeceira do rio. E eu fui observando essa coisa lá. Mas esse dia eu fiz sozinho. Agora, sim, não aconselho, né? Aquela, não façam isso em casa, né? Não aconselho a fazer. Sempre fui autodidata em muitas das coisas que eu estudei. E desde criança, minha mãe me achava muito aventureiro, né? Ao mesmo tempo, eu sempre me achei muito medroso. E também observando e olhando, principalmente em retrospectiva, sempre vi também esse meu lado aventureiro, destemido, né? Tem os ônus e os bônus. Então, na dúvida, procure auxílio, procure ajuda, respondendo aí a pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Uma vez tendo a experiência, buscando a mudança, aí vem as consolações, ou seja, novas pequenas amostras grátis. Mais uma, mais outra, mais uma, mais outra. Um recado para minha pessoa? Ah, legal. Do nosso tempo. Estamos indo bem. Depois das consolações, vem a dúvida. Caramba, será que aquilo que eu vivi lá atrás estava certo? Naquele dia, lembra? Do caráter irretorquível das verdades vivenciadas. Mas ok, a vivência mística não enche barriga. Eu gosto muito, nesse particular aqui, de lembrar a história de Moisés com o povo hebreu lá. Dá para desenhar muito bem essa fase aqui da dúvida. Então, o que é que acontece nessa história, né? Moisés está lá, o povo hebreu escravizado pelo faraó egípcio. Aí vai lá falar com o faraó. Fala, ô, seu faraó, não dá, vamos liberar aí o pessoal, não sei o quê, né? Meu povo. Aí o faraó dá aquela olhada assim, pensa e fala, ó, Moisés, quer saber de uma coisa? Vá catar coquinho. Para não falar assim, às vezes eu gosto quando os amigos da turma falam as expressões mais engraçadas, né? Tipo, Moisés, vai tomar na peida. Não quer essa conversa mole. Aí Moisés vai e transforma o rio, a água do rio, em sangue, na frente do faraó. O faraó chega, uma tremida assim na base, aquele gelo na espinha, mas fala, não, peraí, não, deixa pra lá. Não diz que sim, nem que não, desconversa e sai pela tangente. Aí o Moisés fala, olha,
procura ele outro dia e fala, ó, meu amigo, é o seguinte, se você não liberar a gente, vai vir uma praga aí, vai lascar vocês tudo e não vai pegar ninguém do nosso povo. Tem aquela história, eles vão lá, marcam as casas com a tinta lá, né? Enfim. Vem a praga, pega os egípcios e os hebreus se mandam. Chega lá, dão de frente com o mar, os egípcios vindo atrás deles, Moisés levanta o cajado, o mar abre, a galera passa, depois fecha o mar. Caramba! Você seguiria esse líder, esse cara, né? Sim, as pessoas seguiram. Né? As pessoas falam, caramba, o cara transformou o rio em sangue. Ah, transformou o rio em sangue. Veio uma praga que pegou todo mundo. O cara abriu o mar. Lembra que eu falei? Ele quebrou os paradigmas da percepção da realidade daquele momento. Então, o suficiente para todo mundo acreditar no poder dele. No caso, no poder da experiência, da vivência mística. Eles mudam o curso de vida. Eles saem, deixam de ser escravos e vão para o deserto. E no deserto ficam, meus amigos, por 40 anos. Não tem milagre que encha a barriga por 40 anos. Então, se você vê os filmes, Moisés desce, vê as histórias, ele paga sapo pra galera 2, 3 vezes, porque quando ele volta, o pessoal tá adorando o carneiro, que é o... Enfim, tem toda a mitologia, a mística disso, mas o povo desacredita. Quando ele sobe para o Monte Sinai, vai atrás dos Sinais, quando ele volta, tá tendo rebelião. Por quê? A fase da dúvida. Você fala, o Moisés abriu, mas ele tirou. Então as pessoas ficam, mas ele abriu o mar, mas agora a gente está aqui, nós vamos morrer nesse deserto, a dúvida. Será que não era melhor a gente ter ficado de escravo, porque pelo menos a gente tinha que comer, agora a gente está aqui? A dúvida, meu amigo. Então você passa suas vivências, muda a vida, vem as consolações e chega um momento onde você fala, será que eu não viajei na maionese lá atrás? Será que o caráter irretorquível da experiência que eu vivi ainda vale? Caramba, você tá ali, uau! Como nada é tão ruim que não possa piorar bastante, isso é uma coisa que eu falo que quando esse conhecimento me chegou no primeiro momento pareceu terrível, né? Nada é tão ruim que não possa piorar bastante. Mas para o meu caso e de muita gente, eu vi que foi a cura, a âncora para falar, peraí, calma, vamos segurar a força, a fé, porque se o negócio ainda pode piorar, deixa eu segurar as energias. Então, se você estava em dúvida, pode vir o próximo estágio, a noite escura da alma, que é a dúvida da dúvida da dúvida. Tem uma música do Caetano que, inclusive, ele compôs durante uma vivência mística, pela qual ele passou. E ele fala, estive no fundo de cada vontade encoberta. Aquela música do... Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo. Enfim, estive no fundo de cada vontade encoberta. É a noite escura da alma. Aqui tem uma outra história que ajuda a gente a ver bem isso, a entender bem isso, que é a história de Govinda. Govinda foi o discípulo mais próximo de Buda. Ele acompanhou o Buda por 40 anos. Então esse número 40, né, está na Bíblia e em vários outros cantos, muitas vezes. Jesus, né, passou 40 dias no deserto. O cara que iniciou o reiki, né, ele passou 40 dias sem comer. E, enfim, os 40, enfim. Govinda acompanhou Buda por 40 anos. O máximo que ele conseguiu estar colado no mestre, ele ficou e esteve junto. No dia que Buda morreu, Govinda enfrentou a noite escura da alma. Caramba, o que ele ia fazer? O mestre morreu. E agora? Vou arranjar outro mestre?
Passar mais 40 anos? Vou ficar sem mestre? Vou, enfim. 24 horas de terror e pânico. Depois dessas 24 horas, despertou. Eu vivenciei dentro de Vipassana, né? Os retiros de Vipassana. Peraí que tá uma questãozinha técnica aqui no nosso áudio aqui. Ok, foi. Estava falando, ter experienciado dentro dos retiros de Vipassana o que é a liberação de sankaras. E aprendi também com as festas, no próprio processo de despertar. Só para deixar bem claro, quando eu falo aqui despertar, né? Eu falo do meu despertar, não considero despertar iluminação, pelo menos essa iluminação que se fala, discutida, que é algo que eu não tenho nenhuma visão clara. Mas já cheguei a achar que a iluminação seria um êxtase profundo. Depois eu descobri que não era. E, enfim, mas é um assunto mais interessante. O que eu estava dizendo é que em Vipassana e também com o processo das festas, que é o meu processo de despertar, eu descobri que quando você atinge um determinado nível de alegria, de encontro profundo, ele te libera, ou seja, uma vivência mística profunda, ele te libera para ir numa sombra proporcionalmente profunda. Então você libera energia, aquilo te liberta para trabalhar algo mais profundo. Até você chegar na noite escura da alma. O último dragão do último portal da última fronteira. E lidar com ele. Então, para atravessar ali, vem o despertar. O que seria o despertar? Lembra que a gente falou da sensação de dualidade? Nessa ótica seria, então, o retorno da memória da sensação de unidade. Ou então, uma percepção não dual permanente, ou qualquer outro termo. E depois, a volta à vida cotidiana. Isso aqui é muito importante, porque referenda e dá sentido à mudança do curso de vida. O que você fez com a experiência? Para onde foi, né? Isso é interessante. Então, para definir essa coisa tão maravilhosa, multicomplexa, envolvendo isso aí tudo, outra das características dela, né? O reconhecimento da sacralidade, do caráter divino da experiência, né? Aumento do poder de concentração e cognição. Cognição, o universo cognitivo, na realidade, é o universo do conhecimento. Então, a experiência te leva ao aumento da concentração, porque a vivência dela é focada, é 100%. Normalmente, a gente vive nesse estado de percepção cotidiana aqui, com a atenção dispersa. A vivência dessa, com a consciência profundamente focada, você vai trazer como benefício de resultado o aumento da concentração. Ela só está me dando aqui um aviso de tempo, que eu acho que é a história do Insta, né? O Insta... Ah, tá. E o Insta a gente tem que fechar em uma, ou não? Ele vai um pouquinho além. Não sabe, né? Mas vamos ver aqui. Que a gente está avançando bem, vai dar uma amarrada, ver se vai ter mais perguntas aí, né? E o aumento também da cognição, ou seja, a experiência aumenta o seu conhecimento. Você conheceu algo que não conhecia ao vivê-la, né? Sensação de conforto e estímulo moral para desempenhar as instruções recebidas. Isso aqui é interessante. Essa lista
que eu estou lendo, está referenciada aí no livro, são as características levantadas pelo Alex Polari, que é uma figura bem interessante. Enfim, depois eu faço um paralelo aí nesse texto, dou um acréscimo, faço uma análise. A força para executar as instruções recebidas. Que instruções? Caramba, esse é um aspecto interessantíssimo da vivência e da experiência. Muitas das pessoas relatam, né, que têm contatos com seres de outras naturezas e outras dimensões. Seres elevados, né, anjos, arcanjos, guias. E são passadas instruções. Agora, essas instruções você também pode fazer o download direto da fonte, sem o contato com ser algum. Mas você viu, percebeu, sentiu algo. E vai ficar fácil de entender isso, pegando aqui uma das próximas características, que é o seguinte: o insight revelador e valioso para o solucionamento de conflitos internos. Então, é muito comum durante a vivência que você volte, retorne com soluções para a sua própria vida. Durante a vivência, uma dessas coisas que pode vir nas visões, nas múltiplas imagens, análises, é a leitura da sua própria vida. O que está funcionando, o que não funciona, o que aconteceu, memórias da sua infância profunda, memórias do inconsciente coletivo, memórias de tempos que talvez você sequer consiga delinear e definir. Ok? E se isso tiver um bom aproveitamento, pode, e a gente quando trabalha, lembra que eu falei? Procure alguém que consiga direcionar para você ter bom aproveitamento. Você trazer isso como insight de cura e resolução para a sua vida, para as suas questões. Maravilhoso, né? Reverência e humildade frente ao desconhecido. Serenidade frente à aceitação da morte e compreensão desta como uma transição para uma vida desmaterializada e de pura energia. Me passando aqui, deixa eu ver, uma pergunta, né? Pergunta dos nossos amigos internautas. Que técnica você aconselha para fazer todos os dias para vivenciar as vivências, né? Desde a vibração e enfoque de uma experiência mística profundamente transformadora. O que eu aconselho todos os dias? A gente vai, assim que eu terminar de ler mais 2 ou 3 características aqui, a gente vai entrar nos indutores. E aí, quando a gente entrar nos indutores, eu vou poder falar do que eu indico. Tá bom? Predisposição de altruísmo e abnegação. Abnegação e altruísmo, basicamente a mesma coisa. Ou seja, se você vivenciou a experiência de unicidade, você vai voltar sabendo que o outro é você. Então você vai trabalhar por você, vai trabalhar por ele, e enfim, vai espalhar o bom resultado, o bom fruto, né, da sua vivência pelo mundo. Visualização da linguagem. Esse é outro ponto que eu gosto bastante. Dentre as teorias do elo perdido, considerando que o elo perdido é aquele momento que o macaco vira ser humano, né? Enfim, independente de estar aí na teoria do evolucionismo ou não, ou mesmo considerando os homens, né, homem de Neandertal, enfim, os saltos, né? Uma das teorias diz que o elo perdido foi o domínio do fogo. Que a partir da hora que o homem dominou o fogo, né, a criatura, que às vezes nem era o ser humano, dominou o fogo, conseguiu extrair mais energia dos alimentos e dali teve avanço físico, psíquico, enfim.
Hoje em dia a gente já tem até linhas de pessoas que falam que não, você não deve nem cozinhar os alimentos, né? Tem que ser crugívoro. Mas ok, para dizer que tem aí a teoria. A outra diz que o elo perdido é o ômega 3, que tinha ali nos caranguejos, nos crustáceos, o ser humano vivendo na beira das praias, começou ali a catar ali, começou a comer, e o ômega 3 tem os estudos que ele favorece a recriação de neurônios, que já teve vezes na época aí do entendimento recente da humanidade falar que neurônio não reconstruía, aí descobriram que o ômega 3 ele gera neurônios, então veio essa teoria. Ok. Uma outra teoria diz que o elo perdido são as substâncias psicoativas. Especificamente, dentro do estudo aí etnobotânico, né, das plantas ao longo da convivência com o ser humano, que foi o cogumelo, que o ser humano começou ali, quando começou a se fixar ali, né, e fazer plantio, e o gado, e criar o gado seguindo. Ok. O gado começou a criar o gado ia lá, defeca, das fezes do boi vem o cogumelo, o ser humano experimentou o cogumelo, a psilocibina, né? Eu acho que eu tenho uma dúvida em relação a essa pronúncia. Mas, enfim, a substância ativa do cogumelo. E aí ele deu o salto. Eu falei isso tudo para dizer que o estado alterado de consciência, dentro da vivência mística, aquela multiplicidade de visões, uma das manifestações é a visualização da linguagem. Então, eu próprio, tem coisa de 1 ano e meio, eu tive uma vivência mística, que foi, é difícil de explicar, mas é como se eu tivesse conseguido bater uma fotografia da minha mente. E já vi outras descrições de outras pessoas descrever que enxergou a mente, como a mente classificava todas as imagens, todos os conceitos através de caixinhas. Visualização da linguagem. Então, a necessidade de compartilhar a primazia daquelas experiências com as outras pessoas me leva a esforçar, a desenvolver a linguagem para compartilhar com o outro, para que o outro consiga lá chegar. Bem interessante. Então, se a gente pegar essas características que eu falei, a gente pode, assim, ter uma tendência a achar que as vivências são sempre maravilhosas. Agora, olha o que acontece. Muitos de nós, inclusive você que deve estar vendo aí, pode ter passado por momentos muito difíceis, que tem muitas das características da vivência mística. Só que foi muito difícil. Eu mesmo passei muito na infância. Sensação de flutuação quando eu dormia. Eu tinha plena, nítida sensação que a cama levantava assim, meio metro a 1 metro e começava a ficar flutuando assim. E o medo? E o medo, meu amigo, da criança ali, né? E enfim, né? Sensação extracorpo, sensação de ver criaturas. Lembra que eu falei? As criaturas podem ser anjos, mas às vezes mesmo o anjo ele aparece na sua frente, pode morrer do coração. Pensou, né? Se não tiver um anúncio, não tiver um preparo. Imagina se for uma criatura monstruosa. Aí você fala, aí, mas não é místico. Porque eu já passei uma situação que eu vou te falar, viu? E maravilhoso. Difícil também, né? Lidar com as nossas sombras. Ver que as projeções das nossas sombras, nossos monstros internos e às vezes até projetados na terceira dimensão, são parte nossa. Conseguir integrar isso pode... Sim, vamos chegar nela agora. A pergunta. Eu só estava falando desse cuidado para agora chegar aos indutores, que é um prato principal. Como, Luiz? Como fazer? Como chegar a ter uma vivência dessa? Uma pessoa perguntou, qual a prática diária que você recomenda?
é um conjunto de coisas, tá? Fazer um setup. Então, na realidade, eu te recomendo, assim, primeiro, procurar a experiência com pessoas que já têm, já tiveram, e que conseguem lhe conduzir no processo. Para depois você ir para o seu dia a dia sozinho, ter uma prática diária. Mas você quer uma prática de hiperventilação. É bom, é recomendado você hiperventilar com quem já tem um trato emocional e consegue estar ali para dar suporte para quem passar pelas experiências. Porque lembra que eu falei, a experiência pode ser de arrepiar todos os cabelos do corpo. E isso pode ser bastante difícil. É porque tá me avisando aí que a live tem mais 5 minutos. Eu não sei, acho que a do Instagram ela se limita em 60, né? Eu vou adiantar aqui nesses 5 minutos, vou falar, vou passar a referência, porque se ela fechar ali, a gente vê se abre outro, para não terminar assim, corrido, mas também para dar o tempo aí, fechando os 5 minutos, para que tenha pelo menos um painel completo dessa 1 hora, mesmo que a gente abra outra. Então, assim, hiperventilação. Entra no site da Vivência em Cura, Viagem da Cura, Respiração Consciente. Lá ensina a fazer hiperventilação. Para quem nunca fez, antes de fazer hiperventilação, recomendo fazer a respiração do Wim Hof, que é um preparativo. Porque às vezes um desavisado aí que não sabe nada e tenta, porque é facinho. É só respirar daquele jeito. A técnica você consegue. O difícil é o seu preparo emocional, psicológico, para lidar com as sensações e com as visões. Tá bom? Então, hiperventilação. Uma prática, ok, essa eu recomendo. E essa é fácil de recomendar e a gente consegue recomendar de coração limpo. A pessoa que perguntou: que técnica você aconselha para fazer todos os dias, para vivenciar, né? A vibração e foco de uma experiência mística profunda e transformadora? Meditação. Meditação, tem relatos aí na história da humanidade, milhares de pessoas que tiveram vivências místicas profundas com a meditação. Agora, é o seguinte, a meditação ela é um método estruturado. E como tal, ela só te leva até onde você consegue ir. E a maioria das pessoas, a gente sabe que só consegue ir até a dor física, até a percepção. Algumas já conseguem ver a inquietação mental. Ela fica ali, mas é muito chato, eu fico aqui, eu só vejo incômodo, só vejo, é difícil. Ok, né? Agora, se você perseverar, você vai chegar mais e mais longe. Tive experiências místicas boas, muito, muito fortes, com meditação. E a prática de muitos e muitos anos de meditação, essa que a gente fala, né, de ficar assim, sentadinho, quietinho, me levou ao entendimento de que a meditação é um estado da percepção que eu posso estar em qualquer momento e viver, e que me ajudou muito quando eu juntei outros indutores. Então, hiperventilação é um indutor e outros tipos de respiração também. Jejum é um indutor, ou pelo menos um facilitador, porque você tem que fazer um jejum profundo. Jejum dá uma aulinha dessa aqui para a gente falar também, porque é muito forte. Mas então eu vou fazer jejum para ter minha vivência mística e vou ficar aí 3 dias sem comer. Jejum é igual correr uma maratona. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar para chegar lá. Ok? O jejum pode facilitar o processo da vinda da vivência mística. Jejum de sono. E você pode, lembra que eu falei, você pode somar os indutores. Então, com o jejum de sono, você pode juntar um jejum alimentar. Imersão em local de poder. Então, você vai para um local de poder, enquanto mais ocorre uma coisa no local, mais ele adquire a energia do que lá é feito. Então, se você for para um local, a árvore, né, onde Buda iluminou, ela já não existe mais, mas no local dela tem uma outra, enfim. Então, ali, naquele local onde muita gente conseguiu aquilo, então se você vai num templo onde muita gente já meditou, milhares de pessoas meditaram ali, seu estado meditativo vai ser favorecido.
cachoeiras, 30 segundos. cachoeiras não visitadas, não muito visitadas por seres humanos, têm uma energia muito límpida. Locais de natureza profunda, abundante, né? E virginal, por assim dizer, tem uma energia mística interessante. Aqui no Insta. No Insta vai... Tá, Vai cair agora. pra gente saber. Então, para quem está no YouTube, a gente está fazendo um intervalo aqui no YouTube e no Face, porque no Insta, só quero saber, ele vai voltar? Vai, só um instante. Ok. Quer dizer, imagino que sim. Deixa eu fazer o processo aqui. Compartilhar. Ok? Tá. Estamos falando dos indutores. E essa lista de indutores você acha aí no site da Vivência em Cura, né? Voltou no Insta. EFT. EFT é interessante, que é a acupuntura emocional sem agulhas. A maioria das pessoas, usando a técnica da EFT, tem apenas essa que bate assim nos pontinhos, né? De acupuntura, tal, batendo com essa técnica. A maioria das pessoas eu vejo passar por um processo de liberação emocional, de transformação de crenças. Eu, particularmente, já vivi experiência mística me auto-aplicando EFT algumas vezes. Porque um dos indutores é a experiência emocional extrema, uma experiência emocional profunda. E com EFT eu consegui isso algumas vezes. Então eu entrei em estados assim que realmente a percepção da terceira dimensão aqui mudou bastante. O encontro comigo mesmo, a alteração, todas as características ali que a gente falou, várias delas estiveram presentes, né? A sensação de profunda positividade diante da vida. Consegui com EFT. Meditação já falamos. Terapias diversas. As terapias diversas, a mesma coisa da EFT. E basicamente puxando mais o barco ou o carro para o lado das terapias energéticas. Então, muitas das terapias energéticas me levaram a experiências místicas. Dentre elas, uma muito importante, que eu até separo aqui na lista, que é a massagem terapêutica. Massagem terapêutica foi o meu primeiro contato com a vivência mística, com a alteração no curso de vida e com tudo mais. Então, muito, muito importante para mim, esse divisor de águas é conseguido com a massagem terapêutica. As vivências emocionais extremas, já falei, né? Porque às vezes você consegue dentro de uma catarse, de um processo terapêutico, agora às vezes sem querer, entende? Vem dado pela vida, uma sensação às vezes de quase morte, de passar por um quase acidente. Vi relatos de muitas pessoas que passaram por estados de experiência assim, nos dias, nos momentos próximos da morte de entes queridos. Quando estava no velório, no cemitério, durante a ocorrência, teve uma sensação de percepção, de manifestação, de alteração de toda a realidade do que havia acontecido até então em sua vida, né? Então, experiências emocionais profundas. Inclusive, lembra que eu falei que eu já tive mais de 600 experiências místicas, com certeza. E essas de liberação emocional profunda, elas me chamaram a atenção e foram muito importantes para mim no começo desses meus tempos, né? Porque isso começou comigo nos anos 2000. E eu gostava muito de ter liberações emocionais profundas, chegava até assim, parecia que zerava a energia, fibrilava, tremia e até chegava em estado assim de exaustão completa, só que era uma exaustão numa paz profunda. Eu consegui várias vezes através desse tipo de formato. Não que eu indique ou que seja o melhor para você, mas assim, ele está disponível. Depois eu consegui equalizar mais, porque
porque eu percebia que, embora fosse bom, a descarga energética é muito alta. E às vezes demorava depois para recobrar, né? Então eu consegui acertar a mão sem precisar ir a um extremo tão profundo. Trabalho com mantras. A harmonização sonora por meio de mantras leva à ressonância, a ressonância leva a vivências místicas. Uma que eu fiz comigo uma vez, por exemplo, eu durante uma prática, igual eu falei, já estava juntando várias outras coisas. E aí naquele momento eu falei, cara, eu vou ficar aqui 1 hora fazendo né, sem parar. E, enfim, estava numa pista de dança, num festival, e botei isso ali, fiquei, fiz, e, enfim. É como instalar um plugin dentro de você, né? Quando você faz alguns tipos de práticas, de experiências, dentre as quais as experiências místicas podem estar envolvidas, né? Então, nesse dia que eu fiz o OM sem parar, em torno de 1 hora, algo mudou em mim. E foi um recurso que eu consegui lançar a mão outras vezes, que eu precisei, que passei por uma situação extrema, assim, de dificuldade, enfim, uma situação muito adversa envolvendo outra pessoa. E, caramba, aquilo entrou na minha mente, se cortou. Foi para aquele estado da loucura, eu voltei naquele momento, comecei a fazer o OM e consegui extirpar da minha mente, do acesso do meu campo energético, a dificuldade que eu estava passando, né? Então, mantra é outro assunto que dá, no mínimo, uma palestrinha como essa, dá workshop de um final de semana inteiro. No Festas que Cura, a gente tem tido um trabalho de cura pela voz e pelo canto recentemente com uma das nossas amigas, parceiras, a Ana Voz. Então, a gente trabalha os mantras de forma bem direcionada, enfim, algo maravilhoso, né? O sexo tântrico. Esse termo tantra, às vezes eu nem gosto de usar porque ele tem tantas linhagens, tantas interpretações. Eu gosto de falar de sexo elevacional. Então, utilizar a energia sexual para o atingimento dessas vivências. O que eu falo rapidamente sobre esse canal, né, essa possibilidade, é que assim, meu amigo, se você nunca teve uma experiência mística, não vá atrás de sexo tântrico para ter. Porque o que acontece muitas das vezes, as pessoas querem sexo. Ela vai atrás de mais um tipo de sexo diferente, mas assim, se ela nunca teve uma vivência, se ela nem sabe o que é isso, é mais ou menos como, assim, um cego num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá dentro. Entende? Ela está, enfim, está tirando para tudo que é lado. Agora, se você já tem o seu arcabouço de experiências e vivências místicas, o seu parceiro, a sua parceira também, aí vocês têm uma chance de utilizar esse recurso para chegar lá. E pode juntar com outros, isso pode ser num local de poder, pode ser num semi-jejum, né? Num jejum de sono, numa virada de uma noite, sem dormir, juntar, né, os indutores. A integração consciente dos conteúdos emocionais, psíquicos e espirituais de situações marcantes de vida. Esse aqui é simples de entender, né? Por exemplo, a paternidade, a maternidade pode ser um momento místico, né? O nascimento da criança. Minha companheira aqui, a Tati, está aí atrás das câmeras, é parteira. A gente faz partos aqui nesse ambiente, nesse local. Minha sócia, Rosa, é aprendiz de parteira. E você poder assistir, experienciar, né, o parto ou a morte, a gente tirou tanto o nascimento quanto a morte de dentro das casas. E a gente perdeu o privilégio de ver não apenas as pessoas nascerem, mas também morrerem. E poder
aprender com isso, né? Isso foi isolado de nós e a morte virou um mistério muito grande. E lembra que uma das características da vivência é a reconexão com a morte. Muitas das vivências a gente pode associá-las a um aspecto de iniciação. Então, digamos que você foi iniciado na hiperventilação. A partir dali você consegue fazer sozinho. E talvez a fronteira final, ou a última fronteira, ou o despertar, ou a iluminação, esteja muito ligado à morte consciente. Morrer conscientemente, ou ter uma experiência da morte em vida, né? São coisas interessantes, né? Realização de metas pessoais profundas pode te levar a uma vivência mística. Então, construir um templo, andar de aquele famoso caminho lá de Santiago a Compostela. Por exemplo, numa maratona, é uma experiência, é uma atividade física profunda. Então, atividade física repetitiva, profunda, tem várias meditações. O Osho foi proficiente em deixar meditações ativas, né? Ensinar meditações ativas. Então, eu falei, por exemplo, que eu fiquei fazendo Om durante 1 hora. Então, tem uma meditação que a gente fala em línguas, o Giberish, né? Você fica... Ok, fiz aqui 3 segundos, fica engraçado. Agora, faça isso meia hora sem parar. Depois de 10 minutos, começa a dar um negócio na sua mente. Entende? Atividade física, a mesma coisa. Então, por exemplo, correr uma maratona, principalmente se a pessoa não foi preparada, não vinha se preparando, a pessoa de repente tem que correr muitos quilômetros, fica rodando, girando, repetindo determinados gestos durante muito tempo, uma dança circular. Essa atividade física repetitiva, intensa, pode te levar a uma vivência, né? Mas a realização de metas profundas é um pouco diferente. Porque, por exemplo, fazer aquele caminho lá de Santiago a Compostela, ali não tem uma exigência física como de uma maratona. Ok, a pessoa está andando todos os dias, mas muitos dos dias ela nem está andando, está hospedada, está conversando com os outros, mas está realizando uma meta profunda. E essas metas podem despertar, startar a vivência, né? Atividade física intensa, acabei de falar. Imersão em local de poder, já citamos algumas vezes. Os sonhos lúcidos, esses eu adoro. E um dia nós, mais cedo ou mais tarde, teremos uma live só sobre isso. Sonho lúcido é aquele dentro do qual você tem a consciência de estar sonhando. Então, o sonho lúcido, por uma série de motivos e do trato do inconsciente, porque o que acontece? Nesse nosso estado aqui da vigília, a gente tem muitos inputs do inconsciente. O sonho, ele naturalmente é um estado de manifestação de domínio do inconsciente. Mas no sonho lúcido, você tem a possibilidade de dar input do consciente no inconsciente. Uma troca aqui do nosso amigo Alex Alecrim de Uibai. Ele diz assim: até aqui estou entendendo que a vida é uma mística que para muitos ainda possui um véu, que só é alegremente retirado com este canal. Conhecimento de literatura e práticas exclusivas desta temática. Como é o nome aí da pessoa? Alex. O Alex. Gratidão, Alex. O seguinte... Eu costumo dizer que ninguém mais convicto da sua sabedoria do que o homem que lê um livro só. E eu considero a pessoa que nunca teve uma vivência mística o homem que lê um livro só. Porque a gente nasce... Deixa eu ler de novo, porque eu não sei se do meu microfone o pessoal... Ah, já foi? Saiu aí? Não, você não vai ter como vir aqui. Vou passar aí para... Porque esse assunto é tão interessante, para não ficar só que a a gente minha inverte resposta. a câmera. Não, pode vir com o microfone. Aí você... Não, pode vir aqui.
Eu não sair daqui, você só lê aí de novo, para o pessoal pegar. Até aqui estou entendendo que a vida é uma mística que para muitos ainda possui um véu que só é alegremente retirado com este canal. Conhecimento de literatura e práticas exclusivas desta temática. Então é exatamente isso. Assim, ninguém mais convicto da sua sabedoria do que o homem que lê um livro só. Então eu considero que a pessoa, assim, nasce surtada, né? Literalmente babando. Nós nascemos esquecidos de quem somos e o que viemos fazer aqui nesse mundo. E a partir dali começa aquele treinamento que a gente falou, né? A pessoa vai descobrindo ser quem ela é até chegar lá na frente do espelho e falar: você é o Joãozinho. Eu sou essa pessoa. A vivência mística é um estado, ou envolve, né? Está ligada a um estado alterado de consciência, onde você tem a oportunidade de ter uma visão de helicóptero. Então, Alex, no comentário aí, falou sobre os véus. Muito se fala de Maia, a ilusão deste mundo. Então, assim, o estado alterado é essa nossa percepção dessa vida aqui que nos parece tão real, tão sólida, e que a física quântica mostrou, né? É tudo vazio. A ilusão física, a ilusão psíquica, a ilusão emocional, a ilusão da percepção dos sentimentos. Então, o que é que acontece? A vivência mística envolve o transe. O transe é um estado de percepção contínua. Está ligado também ao estado alterado de consciência. Então, o que é que eu percebi ao longo desses anos todos, desde o ano 2000, né? Nos levarmos, nos induzirmos consciente, voluntariamente ao estado alterado, ao estado de transe, quando bem aproveitado, é um treinamento para nos despertar do transe desta vida aqui, de Maia, a ilusão deste mundo, as besteiras que a gente faz na vida. A gente conhece aquele caso famoso da pessoa que está assim, aí de repente desperta e fala: caramba, por que eu estou há 20 anos casado com essa figura aqui? Da onde veio isso? Que ônibus foi esse que eu peguei, escrito lugar nenhum lá atrás na minha vida, que hoje eu estou nessa profissão, nesse trabalho, nessa cidade, nesse relacionamento? Entende? O estado de inconsciência, de viver automatizado. O filme Matrix é uma pérola de ouro no sentido de mostrar isso. Nosso estado inconsciente. Então, chegando à vivência, entendendo que ela é tendo um aproveitamento, usando esses indutores, a gente vai despertando e nos treinando para que no nosso dia a dia não tenha chance de nos tirarem dos nossos propósitos. Porque de repente você está andando com o seu propósito para cá e alguém vem com a sua loucura e esbarra. E quando você vê, você, caramba, já caiu na anedota, no continho do vigário e, putz, já tirou sua energia para uma coisa que não tem nada a ver. Nada a ver com o que você realmente queria dentro de si. Então, a busca, a vivência disso tudo que estamos falando tem, dentre outras coisas, esse belo propósito profundo de fazer que você mantenha o seu centro no seu dia a dia. Isso é totalmente diferente, a gente vai chegar daqui a pouco. Estamos já finalizando, chegar nos lugares bem interessantes, falando dos indutores, né? Jejum, citei, né? Igual a gente falou, enfim, tem 21 dias de jejum, o cara do rei que teve os 40 dias de jejum, Jesus jejuou. Inclusive no Evangelho de São Tomé,
a parte dos evangelhos apócrifos, né? Os não, enfim, eles têm mais, são fidedignos, né? Jesus disse: se você jejuar, estará pecando. Uau! Aí depois tem todo um desdobramento desse entendimento. Porque na realidade, uma coisa é jejuar, e jejuar pode nos ajudar a trazer esse estado. Agora, jejuar é uma decisão voluntária. Tem uma coisa que também se liga ao fenômeno da manifestação mística, que pode se ligar em algum momento, que se chama bigu. Eu já passei por bigu, que é um jejum involuntário. Então eu passei pelo menos umas 24 horas comendo praticamente negocinho, 2, 3 biscoitinhos assim. Mas assim, um estado de energização muito alto. Eu não decidi não comer. Eu não tive fome por conta da liberação daquele tanto de energia que estava ocorrendo. Isso é bem interessante. Jejum é igual maratona. Tem que saber se preparar, tá bom? Não se aventure à toa. Jejum de sono. Jejum de sono é a mesma coisa. Tem que se preparar ao longo dos anos, dos tempos. Porque assim, uma noite sem dormir, beleza. Lembrando que é uma noite sem dormir não na farra. Se você for para farra, especialmente com álcool envolvido, esquece. Mas se você fizer uma vigília, né? Uma vigília emocional, uma vigília psíquica, uma vigília espiritual durante uma noite sem dormir, beleza. 2 noites sem dormir seguidas, sinal amarelo. Se você não está preparado. 3 noites seguidas sem dormir, sinal vermelho. A chance de você estar surtado é de 99%. Então, tem que chegar lá. 3 noites seguidas sem dormir é um preparo para uma maratona ou para uma super maratona. Tem que ter preparo prévio, tá bom? Uso de psicoativos diversos. Minha Nossa Senhora. Isso aqui dá umas 4, 5 palestras dessa aqui. Só esse assunto, né? Então, assim, uso de psicoativos diversos. A pessoa me perguntou aí, o que você indica para o dia a dia? Com certeza os psicoativos, não. Principalmente para o dia a dia. O psicoativo ele é uma experiência, as plantas de poder de um dia ou outro. E muito bem conduzido, tá bom? E vá aos poucos. Lembra que eu falei que a meditação é um método estruturado? O psicoativo, que é a substância que tem efeito ativo sobre a mente, é um método desestruturado. Ele vai te empurrar aonde você não consegue ir ainda. Então, tem que saber qual psicoativo está sendo usado, em que contexto, com qual suporte. 33% da substância psicoativa está ligado à composição química farmacológica dela. 33%. Outros 33% estão ligados ao setup, à configuração. Onde, com quem, quando, como, com qual propósito. Então, o que a gente vê na sociedade comum, na falta de um termo melhor agora no momento, as pessoas usando as coisas para ficar loucas. Inclusive beber para ficar bêbado, doido. Eu comecei minha vida nessa seara aí, lá com 15 anos de idade, com álcool. Bebi durante um bom tempo da minha vida. Parei de beber quando começaram as vivências místicas. Eu vi que eu estava perdendo tempo. Porque o álcool ele tem um princípio que libera a sua emoção, ao mesmo tempo que tira a sua consciência. E o que a gente está buscando aqui é o aumento da consciência. Entende? Então, o propósito, se você usar qualquer coisa para ficar louco, por favor, não faça perto de mim. Não me dê esse desânimo, ou esse desagrado, né? Ou essa complicação. Então, quem usa algo para ficar doido está perdendo, assim, a própria vida, muitas das vezes, né? Literalmente, inclusive, ou o próprio tempo.
a saúde. E ainda bem eu tive esse insight muito antes das vivências místicas, não usar nada para ficar doido. Ao contrário, para ficar lúcido, para ficar claro, foi como eu falei, para acordar do transe do dia a dia. Então, 33% do efeito da substância psicoativa, químico farmacológico. Os outros 33% setup. Os outros 33% restantes é um componente chamado você. Como você está naquele dia, se o seu organismo para aquela substância é adequado ou não, se é sensível ou não. Tá me passando, ok, nosso tempo, né? E uma vez isso dito, lembrando que está no site da Vivência em Cura, para você ver os indutores um a um, falar os cuidados que você deve ter, né? Principalmente com as substâncias psicoativas, todos os cuidados. Procure, se isso é do seu interesse, os centros responsáveis, as pessoas responsáveis que trabalham com plantas de poder, que consigam te orientar, que tenham experiências com elas próprias e na condução de outras pessoas. Porque, igual eu falei, até o jejum de sono, né? A pessoa que passa 3 noites seguidas sem dormir, eu já vi isso ocorrer com algumas pessoas, elas surtaram, né? Estavam surtadas. E a pessoa não consegue lidar com aquele tanto de energia. Então, cuidado para não ter uma crise espiritual, porque durante a crise espiritual a pessoa deixa de ser senhor dentro da sua própria casa, né? Perde a noção da realidade. E lembra que a gente está falando, todo o nosso foco é para você fazer nada, procurar nada para fugir da sua realidade. Ao contrário, para achar a sua realidade mais profunda. Tenha pessoas confiáveis por perto. É um bom setup. É bom estar sozinho, né? Assim, internalizado, digamos. Você pode estar perto de pessoas confiáveis, mas internalizado, para prestar atenção em todas as maravilhas que estão ocorrendo, não se perder. Ter casaco disponível, ter água disponível. Lembrando que tudo o que a gente procurar e fizer, sim, um local seguro, óbvio, né? Se você for para uma cachoeira para tentar algo, não fica na cabeceira da cachoeira, um local molhado, onde está chovendo, um local onde você possa ter, estar entregue, onde você possa deitar, né? Ter pessoas confiáveis. Sempre lembre das pessoas confiáveis, tá bom? Para que você consiga se entregar a essa aventura da forma mais profunda, se treinar nisso. É isso. Dentro das imersões do Festas que Curam, a gente procura desenhar assim o setup mais profundo da melhor forma possível, conversando previamente com as pessoas e deixar disponível para que essas vivências possam ocorrer e que elas possam transformar as pessoas. Transformar no sentido das buscas profundas que elas estão tendo. Para buscar saúde e um sentido na vida, né? Encontrar o seu propósito de vida e a realização pessoal. Mudar cada um de nós para que assim a gente possa transformar a sociedade do planeta Terra, que está clamando por mudanças. Acho que é isso. Estou me passando um recado aqui da produção. Vamos ver. Ah, sim. A gente vai ter a próxima imersão do Festas que Curam, inclusive, em breve, que vai ser durante o Corpus Christi, de 19 a 23 de junho agora.
E com certeza a gente vai fazer um setup, vai fazer não, né? Já está desenhado, e um setup bem forte, onde você vai ter uma bela chance de ocorrência de uma vivência dessa natureza, né? Não é uma promessa, como toda terapia séria não é uma promessa de cura, a vivência mística também não é uma promessa que você vá tê-la. Agora a gente vai ter o melhor setup, a melhor configuração possível, para que você tenha todas as chances de se ver de uma nova forma, de acessar locais, lugares que você ainda não foi, não viu, não sentiu dentro de si mesmo, e que possa voltar de lá com energia suficiente, porque as nossas imersões são montadas para isso, para que você tenha a amostra grátis do paraíso, se carregue de energia suficiente para quando você voltar para a cidade, para o seu dia a dia cotidiano, você ter a clareza do que você precisa mudar e a energia, a motivação necessárias para trazer as mudanças que você precisa, que o mundo precisa. É isso, gente. Gratidão. Vamos em frente. Tudo de bom. Vamos ter lives todas as quartas. Pelo menos nas próximas semanas. Às 9 da noite. 21 horas. Gratidão. Facebook, eu acho que ele